Oi, pessoal. Vamos lá, vamos começar, depois das boas-vindas, vamos começar a gravação, tá? Então, vamos lá. A gente está falando das Cortes 2024, tá? E aí, a intenção nossa aqui com essa aula é falar um pouco para vocês sobre as Cortes, como que funciona, vocês entenderem quais são os ganhos, o que tem que ser feito. Vamos entrar no detalhe, tá? Com qual objetivo? Para que vocês possam realmente enxergar um pouco mais sobre esses programas e usarem eles a seu favor. E começando aí com uma frase de Mary Kay Ash, tá? O primeiro passo é sempre o mais difícil. Estabelecer um compromisso com você mesma, por você mesma. Mas uma vez que tenha feito isso, você já se encontra no caminho certo. Então, parabéns a vocês que estão aqui e participaram dessa aula, vocês deram o primeiro passo. Lembrando que passo tem a ver com passagem, né? Então, a partir do momento que vocês decidiram estar aqui para saber, para conhecer um pouco mais, entender como que funciona, você já está mudando um nível aí em relação à sua visão em relação ao seu negócio, tá? E aí, agora vamos lá, vamos fazer um exercício. Se você pudesse escolher alguma das cortes para poder participar, qual você escolheria? Alguma que você já participou? Alguma que você tem vontade de participar? Aquela que você sabe que ganha? Vocês conhecem quais são os ganhos quando você está na corte? O que você tem que fazer quando de pontuação? Às vezes fica difícil até escolher, a gente não sabe qual escolher, né? A gente tem a opção da corte de vendas, tá? E a corte de iniciação. A gente vai focar nessa aula, nessas duas cortes, tá? Que são a base de todas, tá? Todas essas duas levam à corte de vendas unidade, que é a corte junta de todas as consultoras e diretoras da unidade, tá? Você pode estar assistindo essa aula e sem saber responder essa pergunta, qual que é, ou você achar que é corte de vendas e você tem um perfil para corte de iniciação, ou você achar que é iniciação e é vendas, ou as duas, tá? Então, a intenção nossa é realmente a gente responder. Mas mais do que você escolher, você tem que entender o porquê você quer estar nessa corte. O porquê é muito importante, que a gente tem a ver com o motivo, tá? Seja que você queira estar nessa corte, pelas premiações, pelos ganhos financeiros, pelo glamour da corte, da tarde da realeza, ou porque essas cortes vão te levar a atingir um objetivo. Então, assim, é, é importante entender por quê. Cristiano, eu vou estou assistindo essa aula e eu quero estar na corte de iniciação, porque com o bônus que ele gera, o bônus que eu tive quando eu estive na corte, ele me ajudou a fazer isso, aquilo. Então, eu quero estar na corte. Ah, eu quero estar na corte porque eu quero participar. Eu fui ao seminário nesse ano e eu vi a taxa da realeza, eu quero participar. Eu quero descer daquela escada lá, você tem que as top 20. É importante entender o porquê. Tá? E assim, se você hoje não sabe responder qual você quer, por que você quer, a gente vai trabalhar aqui um pouco para você entender mais e ter essas respostas. Tá? Esse é o nosso objetivo no final aqui. Para esclarecer para vocês, vamos lá. Então, vamos entender um pouco sobre as cortes. A corte de vendas pessoais, ela gera para você aproximadamente um lucro de R$ 48.000 por ano, R$ 4.000 por mês. Vocês sabiam disso? Vocês tinham essa visão do que a corte pode trazer para você? Assim como você sabe que se você for uma consultora estrela, você tem um lucro de tanto e você pode ser uma coisa, essa é a proporção da corte, tá? Então, você sabendo disso, talvez você consiga enxergar possibilidades, motivações para estar seguindo esse programa, que é o quê? É um direcionamento da empresa para o caminho certo, tá? Mas programas nada mais são do que direcionamentos, tá? Como você iniciar com um início qualificado e depois buscar um pedido de 40%, saudável, que você seja estrela, consultor estrela, consistente, porque você está com o seu negócio em movimento, chega uma hora que a cor de vendas é realmente uma fase do seu desenvolvimento do seu negócio, tá? E é muito importante que você alcance, que você se mantenha, que você busque ela cada vez mais, busque desenvolver cada vez mais. Essa aqui é uma informação que é legal para você tomar decisões. Se você já gostaria de fazer parte da corte, porque
pela premiação, pelo seminário, pelo exame Mary Kay, e agora você tem mais uma motivação, que é a questão do ganho financeiro, uma proporção. Mais lá para frente, nós vamos ensinar para vocês como fazer essas contas, tá? Mas essa aí são os números da corte de vendas. Corte de iniciação, corte de início, né? Ela gera para você por ano aproximadamente R$ 13.000 de bônus. O que são esses bônus, gente? O percentual que você ganha sobre os pedidos das consultoras do seu time. Então, se a consultora fez pedido, ela vai lá, a Mary Kay faz um conta percentual e vai juntando. Uma pessoa que está na corte de início, ela tem aí um bônus por ano, tem um ganho no ano de R$ 3.000 e mais ou menos 1.100 por mês, tá? E aí o seguinte, vamos lá. E as duas cortes, tá? Cor de início e cor de vendas. Ela gera um ganho de aproximadamente R$ 61.000 no ano, 5.100 por mês. E aí você para pensar, vou passar para refletir, tá? Um ganho de R$ 5.100 por mês é um ganho de uma profissão, tá? Então, se você hoje faz Mary Kay em tempo integral, se você hoje tem um trabalho, faz meio a meio, isso só comprova que o negócio Mary Kay pode ser levado a sério e como um ganho por uma renda para sua família. Hoje em dia o negócio Mary Kay, ele é a renda de muitas famílias, tá? Isso é importante. Então, quando a gente consegue entender, beleza, como é que eu faço isso? Seguindo esse direcionamento aqui, que é o quê? Buscando estar nas cores de início. As cores de início têm o seu significado, têm o seu glamour, têm as suas premiações, mas nada mais são as cores do que um direcionamento para que você conduza o seu negócio da forma correta. Não vou falar a palavra correta, de forma com sucesso. Então, beleza, vamos pensar aqui, R$ 61.000. Pô, peraí, agora já faz um pouco de sentido eu me interessar pelas cores. Se a gente estando nas cores, a gente tem, nas duas cores, a gente tem um retorno financeiro de R$ 61.000, eu não queria estar na corte, não, mas R$ 61.000 dá para eu realizar o meu sonho de fazer uma viagem com a minha família em 2024. Pronto. É o objetivo que te faltava, era o porquê que te faltava. Então, beleza, a resposta sua lá atrás era o quê? Qual corte eu quero estar? Nas duas. Por quê? Porque o ganho financeiro que ela vai me trazer, eu vou conseguir fazer a viagem dos meus sonhos com a minha família. Ponto. Ou porque o ganho que ela me dá, eu consigo ter uma renda para uma renda para minha família. E eu posso ter flexibilidade no meu trabalho e eu posso ficar só com o meu que eu posso fazer as duas coisas. Eu quero ter um aumento de ganho de renda da minha família. Entendeu? É essa visão que a gente precisa enxergar e sair do folhetinho, né? De premiação e tudo. Não quero 50.000 pontos, sabe? Aquela coisa de... Não. É importante você enxergar o que tem por trás, o que mais do que só... mas para que eu vou fazer 5.000 pontos no ano para poder ganhar uma pulseira de ouro branco para eu descer de uma escada? É muito mais que isso. É isso também, né? Opa. Passar aqui, tem hora que vai aqui, ó. Mas é o seguinte, aí, o que você precisa ter para a gente caminhar aqui para frente? É importante você ter compromisso, tá? Porque a gente vai falar de várias coisas, de várias ações, de várias tarefas aqui, e o seu comprometimento é essencial para que você consiga. Senão, aqueles números que eu falei ali, eles não vão fazer sentido nenhum. Falar que eu não consegui, mas qual foi o seu compromisso em relação a tudo que a gente falou, passo a passo que a gente deu para você alcançar aquilo ali? Pensar grande, porque se você acha que você não consegue, você tem razão, é o que a Ash falou, né? Então, é o seguinte, pensar grande é o seguinte, entender que você pode sim estar nas duas cores e passar a ter uma renda mensal de mais ou menos 5.100 ou mais que isso, trabalhando no seu negócio, porque é o seguinte, aquilo ali são valores estimados, entendeu? Mas é o seguinte, quanto mais você mexe no seu negócio, quando você movimenta, esse negócio vai tomando uma proporção que aquilo ali aumenta rapidamente, sem muito esforço, dependendo do movimento que você está desenvolvendo no seu negócio, tá? Então, o pensar grande, que você pode estar nas duas cortes, é essencial. Ou que você pode estar numa corte, que você tem capacidade total de compartilhar a oportunidade com mais de 2, 3 pessoas no ano, e acreditar. A
partir do momento que você acredita, as pessoas conquistam as coisas porque elas acreditam. Não porque elas têm capacidade ou têm um ambiente promissor para alcançar. O acreditar é a grande parte. A partir do momento que eu acredito, as coisas começam a acontecer, você começa a enxergar o universo conspira a seu favor. E aí você precisa começar agora, gente. A gente está em abril, já passou janeiro, fevereiro e março. Então, quem não iniciou nesses 3 meses, quem não vendeu nesses 3 meses, está aí com 3 meses de delay, de, de, de atraso aí, e vai precisar correr atrás. Então, saindo daqui, acabou, assistiu a aula, entendeu, já sabe o que vai fazer, ou precisa processar isso aqui na cabeça, o que for, faça e comece. Não deixe para depois. É muito importante você precisa ouvir e agir. A gente vai falar várias coisas aqui, vamos falar de detalhes das cortes, vamos falar algumas informações, vamos falar do método para você se planejar semanalmente no final. Porque, assim, de nada adianta se você entrar aqui e sair por aqui, você não fazer, e aí amanhã, é um outro dia, você vai assistir o treinamento. É importante colocar em prática, é importante você enxergar, ou então falar assim, não, eu enxerguei, eu processei isso tudo aqui, e a minha ação é, não quero estar na corte. Ok, você ouviu e agiu diante do que você conheceu. Ou então assim, não, eu quero estar, mas não estou preparado, eu preciso me preparar nisso. A gente vai falar no final lá de alguns comportamentos básicos que você precisa ter para buscar estar nas cortes. Então você pode avaliar o que você ainda não tem, começar a desenvolver o quanto antes, procurar ajuda, desenvolver seu negócio. Dividir o elefante, tá? Assim como era que a gente sempre falava, você não consegue comer um elefante inteiro. A partir do momento que isso é uma analogia, né? Mas a partir do momento que você divide ele em partes pequenas, você consegue comer um pedacinho cada dia. E a gente vai falar muito disso aqui. A gente vê esse elefante gigante, já assusta, já desiste, já começa a fazer careta, mimimi, reclamar. Mas quando você divide ele em pedaços, você enxerga que aquilo ali é totalmente alcançável, tá? Porque você consegue, inclusive, enxergar coisas para se fazer para alcançar aquelas pequenas tarefas. Você vai tendo pequenas conquistas que vão te levando a esse ponto. Aí eu trouxe um exemplo aqui, fora do negócio Mary Kay, só para a gente, só para vocês entender como que vai ser a lógica do nosso trabalho, tá? Um exemplo, uma pessoa com 1,74 m, ela pesa 104 quilos, então ela tem, o peso ideal dela é 78 quilos. Tá? Essa é a situação, essa é o cenário. Aí, beleza. Se o peso ideal dela é 78 quilos, ela precisa perder 26 quilos. Aí pronto. Aí você assusta. Não, não vou fazer, não quero, é difícil, eu não consigo. Não dá, não vai dar certo e tudo, desespera, assusta. É o elefante, tá? Então vamos pegar esse elefante, vamos dividir ele em pedaços para vocês enxergarem que vocês podem. É importante que vocês pensem grande, vocês comprometerem e acreditarem que vocês vão conseguir. Aí você começa a detalhar, tá? Como é que a gente perde peso? A perda de peso tem que ser de forma saudável, para que você consiga manter aquela perda de peso, que você não volte, que você não desista no meio do caminho. E aí você posso propor você 1 quilo por semana. Ok, beleza, 1 quilo por semana. E aí eu vou perder 1 quilo por semana com 500 gramas desse peso, vai ser mudando a minha alimentação, investindo na minha alimentação, e 500 gramas em exercício físico. Pronto, o caminho está aí. Se você, durante 7 dias, comer de forma saudável, entendendo que você pode e não pode comer, fazendo exercício físico, você vai chegar ao final de semana com menos de 1 quilo. Não tem segredo. E é assim que funciona a questão dos objetivos. Você vai desmembrando e vai enxergando que é factível. E totalmente. E aí acabou. Aí você pega o embalo e vai. E aí, como fazer? Eu tenho que seguir um método, né? Um programa, uma coisa assim. Exercícios diários e adequação alimentar. E aí vamos fazer as contas para a gente ver. Então, se eu perco 4 quilos por mês, é 1 por semana, né? Então são 4 por mês. Se eu fizer o que eu estou fazendo, que é me alimentar bem, fazer exercício, perder 1 quilo a cada semana,
Com um mês eu perco 4 quilos, com 6 meses eu vou alcançar a meta, eu vou perder 24, 25, 26 e pouco, isso aqui é uma continha básica, né? Mas assim, à medida que você vai fazendo, você pode perder mais, no início perde mais, né? E aí vai diminuindo um pouquinho, mas a chance de alcançar a meta em 6 meses é grande. Então pronto, então você conseguiu fazer ali, enxergar que você pode. E essa que é a proposta que a gente vai fazer em relação às cortes ou objetivos que vocês precisam alcançar hoje e que para poder e vão usar a corte como incentivo ou alguma coisa nesse sentido. Ou os ganhos da corte vão fazer você atingir o objetivo, tá? Essa que é a proposta. E vamos começar agora pelas cortes de vendas pessoais. Então, vamos lá, fazer o exercício que a gente fez com o anterior, vamos fazer com a corte. Qual que é a regra? Corte de vendas pessoais, 50 mil pontos no ano. Aí pronto, já desesperou, já viu o elefante, já não quero, mão na cabeça, não desistir. Não, não é assim, você tem que focar no seu objetivo. E o meu objetivo de estar na corte é eu ter esse resultado aqui. Eu quero 48 mil reais no ano. Com esses 48 mil reais eu vou conseguir, na entrada de uma casa própria, eu vou conseguir programar uma viagem para 2024. Com uma renda de 4 mil meses, eu já consigo deixar de trabalhar em 2 lugares. Eu sou professor, eu dou aula em 2 escolas, eu vou só dar em uma escolinha e à tarde eu vou fazer um negócio meu aqui. É isso que você precisa focar. E aí, com isso, você vai fazendo o exercício do desdobramento. E aí, a regra aqui, ó. Aí a gente começa a detalhar a regra, assim como eu fiz lá com o peso. 50 mil pontos, 4.200 pontos por mês, tá? Aí eu pego 4.200 pontos por mês, se eu dividir por semana, eu chego lá numa pontuação. Se eu dividir dá 1.050 pontos por semana. E assim por diante, eu vou conseguir me enxergar. E aí, mais para frente, eu vou falar como você consegue vender 4.200 pontos, entendeu? Aí a gente vai fazendo. Um ponto importante aqui, ó, vamos falar do nosso negócio. A gente está no mês de março, né? Então, a gente passou 3 meses. Então, se você, durante o mês de janeiro, fevereiro e março, você não vendeu nada, essa conta sua aqui, você não pode dividir por 12, tem que dividir por 9 meses. E aí, tá aqui, esse é meu número, 5.600 por mês. Vou ter que correr um pouquinho mais. Lembra da chita correndo aqui? Eu vou ter que dar uma acelerada nisso aqui. Eu dividi, aí que eu fiz? Peguei um pedacinho de cada, do que eu perdi, joguei distribuindo o ano inteiro para ficar leve, para eu poder conseguir definir metas alcançáveis, pequenas conquistas, recompensas. E a gente vai para frente aqui. Como fazer? Stop share. Beleza, vamos lá. A gente perdeu um pedacinho, mas vamos em frente. E se tiver alguém querendo entrar aí, eu tô de olho aqui na lista aqui para provar, tá? Aqui é mais uma aqui, peraí. Participantes. Admitir todo mundo. Então, deixa eu voltar uma aqui, ó. Vou voltar uma aqui. Então, beleza, 50 mil pontos, 4.200 pontos por mês. Isso aqui é o que você tem que fazer. Quando você vai desdobrando, vai ficando mais palpável. E aí, o que eu tenho que fazer na prática? Eu tenho que vender por mês R$ 9.800 por mês. R$ 450 por dia. Tá vendo que você vai ficando mais factível? Pelo menos você vai falar assim, eu não consegui, porque realmente eu não consigo vender R$ 450 por dia, tá? E aí o seguinte, como que eu faço para vender R$ 450 por dia? Se eu fizer uma sessão e uma facial por dia, eu consigo vender R$ 450 por dia, tá? Gente, quem é que pode... na verdade, sessão e facial tem uma diferença, né? Até coloquei aqui. Quem é que pode me explicar a diferença entre sessão e facial? Quem é que pode... Em resumo, são 2 formas de demonstrar o produto, tá? Então, é o seguinte, você tem aí o negócio meu que é o seu trabalho, tá? Que você dedica aí o tempo aí, ou meio dia, ou um dia inteiro. Então, se você tem... Ô, Cristiano, Oi, fala, Jane. sessão é com mais pessoas, né? E Isso facial é mesmo, com uma lembrei. só pessoa. Então é isso. Então, se eu fizer, obrigado, viu, Jane? É isso mesmo. Se eu fizer uma demonstração com várias pessoas, por exemplo, lá no meu trabalho, eu trabalho de manhã, e na hora do almoço eu reúno 2, 3 pessoas, vou lá e demonstro o produto.
e depois, à tarde, eu vou e faço uma sessão com uma pessoa, e marco o encontro com uma pessoa na casa dela, vou lá, apresento os produtos. Se você fizer isso todo dia, e eu estou falando aqui ó, no calendário, nem estou falando todo dia não, está de segunda a sexta, tá? Só onde é preto da folhinha. Você consegue vender R$ 450 tranquilo, tá? Então tá aí a receita. Agora vamos lá. Deixa eu só aqui, entendi. Vamos passar para uma outra fase da cor de vendas, tá? E aí é o seguinte, é aquela coisa assim, a gente tem gente aqui que já participou da corte, que vende muito, que vender 9 mil reais por mês é fácil, igual no mês passado teve promoção do kit TimeWise 3D, né, o carro-chefe da empresa, a pessoa vendeu 15 mil, 20 mil. Então é o seguinte, então, isso aqui é uma outra parte da corte. Então é o seguinte, Cristiano, eu vendo muito, eu tenho muitas clientes fiéis, tá? Eu quero é mais, eu não quero... Isso aí que você falou para mim não é novidade, isso eu faço, tá? Eu quero é ser top 20. Eu quero ser rainha da corte de vendas pessoais. Gente, só para poder lembrar vocês, o que é o top 20? O top 20 é o seguinte, você já está na corte, porque você já fez os 50 mil pontos, né, no ano. Aí, no seminário que acontece no início do ano, lá, que é a convenção das diretoras e consultoras, tem a noite da realeza, né? A tarde da realeza. E aí eles chamam no palco, todo mundo está na corte, eles descem lá as escadas, lá, elas descem as escadas, chamam pelo nome dessas escadas, são aplaudidas, pegam o presente, desfilam e descem do palco, né? As top 20, elas ficam no palco. Então, beleza, desceu todo mundo, tá? Todo mundo que é participante da corte. As 20 melhores do Brasil em vendas, seja diretora, seja consultora, elas são chamadas pelo nome e aí em ordem decrescente. Top 20, top 19, aí vai descendo na escada. E aí elas vão ficando no palco, vão enfileirando lá. Vão ficando elas todas enfileiradas lá. E aí, quando chega na top 4, na top 3, eles chamam as 3 melhores de vendas do ano, em ordem alfabética, elas descem as 3 lá na escada e ficam lá. E aí eles revelam lá quem foi a top 3, top 2, top 1, quem foi a rainha de vendas pessoais, tá? Só para lembrar para vocês aí. Eu não sei se vocês já presenciaram essa cerimônia, eu sei que é muito legal, é muito motivador, tá? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Então, se você quer ser uma top 20 de vendas, quer buscar ser rainha de vendas no ano 2023, vamos lá as dicas, tá? O que acontece? Quando você vende 23 mil reais por mês, você pontua 10 mil pontos e tem um lucro de 11 mil. Por que eu estou falando isso? Se você quer ser uma top 20, se você quer buscar ser rainha, você não pode se basear em vender apenas 4 mil, pontuar, né? 4.300 por mês, tá? Às vezes eu vou falar pontuar, às vezes eu vou falar vender, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, mas é porque é importante estar falando nessas duas linguagens, que é o que a gente hoje faz. Hoje a gente faz um pedido, pontua, esse pedido, ele tem um valor cheio, né? Valor de venda, e sobre esse valor de venda tem um desconto de 40%, por exemplo. Então, a diferença dos 40% é o meu lucro, tá? Então, se eu vender 23 mil, eu pontuo 10 mil pontos e 11 mil. Por que eu estou falando de 10 mil pontos, gente? Porque se você quer ser uma top em vendas, tá? Entre as top 20, você tem que buscar produzir 10 mil pontos por mês. Não menos que isso, tá? A gente tem históricos dentro da minha... O que eu senti? As rainhas, as top 20, elas não ficaram nos 50 mil no ano. Elas ficaram no 90 mil, no 89 mil. As rainhas passaram dos 120, foram 119, 115. Então, se esse é o seu objetivo, se você quer mais, você vende muito, você já tem clientes, é esse que é o caminho. Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. E uma coisa muito importante. Cada hora ela passa de um jeito aqui. Peraí, pô. Uma dica muito importante. Só são válidos no mês 10 mil pontos. O que eu quero dizer com isso? O seguinte, vamos supor, no mês passado, tá? Que foi a promoção do kit TimeWise 3D, o carro-chefe da empresa, você pontuou 23 mil pontos, tá? Quantos pontos vão valer para a sua corte? Apenas 10 mil. Tá? Se você não pontuou nada
em janeiro, nada de fevereiro, nada em março, você pode pontuar 40 mil em abril? Não pode, tá? Então é o seguinte, a dica é não deixe para depois. Se esse é o seu objetivo, se você quer ser rainha, quando eu contei aqui, eu relembrei para você da questão das top 20, da rainha, você ardeu no coração, você quer, você entende, você tem potencial para isso, não deixa para depois. Então, no mês agora de abril, trabalhe para você fazer sua venda para alcançar os 10 mil pontos. Por quê? Porque só valerão mês a mês 10 mil. E por que a melhor que faz isso? Ah, mas por quê? Porque eu vendi muito, por que eu não posso fazer isso? Porque é o seguinte, a corte é o ano inteiro, né? Imagina, você tá lá a caminho da corte, tá assim, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, chegou em novembro, você fala assim, nossa, vou ficar entre as top 20, quero ser a rainha e tudo. Tem os critérios de desempate, se todas fizerem 120 mil pontos, tá? Aí chega uma pessoa que entra e vai lá e faz 100 mil pontos de uma vez só. Entendeu? Não dá, não dá. O negócio Mary Kay, a Mary Kay, eles sempre trabalham, eles têm que ser justo em relação a essa situação, tá? É importante que as coisas, elas tenham embasamento. Então, é o seguinte, tá, se eu entrei em novembro, eu não vou conseguir nem estar na corte, que eu posso fazer no máximo 10 mil pontos, o próximo ano tá ali, 2024, eu faço a minha parte, entendeu? Então, assim, tem esses limites para que o negócio, para que a regra seja justa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver que acho que agora mudou para a corte de iniciação. Pois é. Alguma dúvida na corte de venda? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tiveram alguma dúvida? Tá na ponta da língua? Então, aí, eu tenho que vender R$ 9.800 por mês, porque aí eu tenho lá aquele lucro que eu falei de R$ 4.000. Vocês vão produzir os 4.200 pontos mensalmente para poder chegar ao final do ano com, com os 50 mil. Tem alguma dúvida? Estou vendo o chat aqui. A Suelen respondeu aqui, ó, R$ 300 por dia, R$ 9.000 por mês. Isso mesmo. Então, assim, aí você escolhe, fala, não, Cristiano, eu vou trabalhar 7 dias por semana. Porque é o seguinte, o negócio é que tem hora que ele fica tão natural, tão dentro de você, que quando você sai na rua e passa um batom, isso todo mundo, vocês sabem disso, né? Você passa um batom, todo mundo te pergunta que batom que é esse, quer comprar aquele batom. Você vende o que você usa, né? Então, assim, fica tão natural que, assim, mesmo que você esteja num feriado, num domingo, num sábado, você vai inspirar, você vai vender, você vai tá demonstrando de alguma forma o produto, tá? Então, beleza, vou passar para frente, tá? Ô, Cris, Oi! eu entendi assim, quer dizer que não acumula pontos, né? Isso tem que ser 10 mil todo mês. Se ela fizer 40, 60, só conta 10, é isso? Só conta 10, é isso mesmo. Porque, principalmente pela situação das pessoas chegarem e pontuar 50 mil num mês só, e aí a pessoa vai lá para trás. Não, na verdade, o mínimo, o máximo por mês é 10 mil pontos. Então, um exemplo legal foi esse mês. Foi um mês onde teve a promoção e as pessoas pontuaram muito mais que 10 mil pontos, né? Que foi um produto que vende muito, só que para efeito da corte, só 10 mil pontos. Entendi. Corte de iniciação, tá? 36 inícios qualificados no ano. Aí você já fica, não consigo, desespero, igual essa mulher aí da foto do videozinho, tá? A regra é essa, tá? Mas lembra o que você tem que focar? Você tem que lembrar que se você trabalhar a cor de iniciação no ano de 2023, você vai ter um lucro de 13, um bônus, fora todas as suas vendas, fora o seu bônus de diretora, fora os seus ganhos, seus presentes, R$ 13.000. Uma renda a mais no mês de R$ 1.100. Então, assim, mesmo que eu não queira desenvolver a carreira, né? Que quando você vai montando seu time, a tendência é que você se torne um diretor. Mas mesmo que você não queira isso, aqui, esse é um motivo para você compartilhar a oportunidade. Gente, se você é uma consultora top, que vende muito, você é inspiração em pessoa. Você chega num lugar para vender, a pessoa fala assim, não, eu quero fazer o que essa pessoa faz. É mais ou menos esse que sempre foi um ponto que a Mary Kay falou muito. Você tem que buscar
inspirar as pessoas. A pessoa tem que querer fazer o que você faz. Então, vamos lá. Então, mas assim, não se desespere, não precisa fazer cara feia. Vamos detalhar a regra, tá? A gente está falando de 36 inícios qualificados no ano, tá? 3 inícios por mês. Eu botei o qualificado aqui entre aspas, porque todo mundo fala, ah, não, início até fácil. Agora, tem que ser qualificado, tem que ser mínimo. Qualificado é mínimo de 600 pontos, tá? Num pedido só. Ah, não, tem que ser qualificado. Não, qualificado eu não consigo. E quando eu iniciei, eu não fazia qualificado. Entendeu? Então, assim, a gente vai falar, tem um slide ali só para falar de início qualificado, para desmistificar essa questão e o porquê que existe um início qualificado. A pessoa pode se tornar consultora, se cadastrar e não fazer pedido, ela pode se tornar consultora, se cadastrar e fazer um pedido pequenininho, aquele pedido de 25, você tem um desconto de 25%, você compra 500 e paga 375, como se fosse um cashback, né? Tipo assim, ó, você vai comprar R$ 500 em produto, vai ganhar, vai ter um desconto de 125. Aquilo ali é uma forma de começar, tá? Mas é o seguinte, o qualificado te direciona as consultoras que começam com objetivos de ganhar mais, ganhar menos, que elas precisam ir naquela direção. O qualificado é uma direção que você tem que se tomar, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco aqui. E aí o seguinte, a mesma conta. Se eu não fiz nada no mês de janeiro, nada em fevereiro, nada em março, e depois dessa aula aqui, eu falei, não, Cristiano, vou querer isso sim. Eu vou querer ir para corte. Eu quero ter essa renda minha no ano aí, porque eu tenho um objetivo legal. O objetivo e esse valor aí, ele bate certinho, ou ele vai me ajudar bastante. Aí eu tenho que correr um pouquinho atrás do prejuízo. Então eu vou ter que fazer a partir de agora, entre abril, maio, junho, julho, até dezembro, 4 inícios qualificados e não 3. Ok? Agora vamos lá, vamos desmistificar. Ah, tá. E aí, como que eu faço 3 inícios qualificados por mês? Gente, essa conta aqui, essa aqui é estatística, tá? A cada 10 contatos que eu faço, tipo, eu encontrei com a pessoa na fila do banco, eu encontrei com a pessoa no supermercado, reencontrei uma amiga de escola, reencontrei a esposa de um amigo que eu estudei, tudo isso é contato, tá? E falei, eu sou consultora Mary Kay, que legal e tudo. Passa o cartão e tudo, a cada 10 contatos que você faz, você consegue fazer a sessão em pelo menos 3 pessoas, aquela sessão a facial ou a sessão, né? Que até a Jenny me ajudou a esclarecer aqui. E a cada 3 sessões que você faz, uma pessoa se torna consultora. Tá? Isso é estatístico. Não tem jeito. Se hoje você está fazendo 10 contatos e não está fazendo sessão em ninguém, você está fazendo alguma coisa errada. Você está falando de forma errada, você não tem alguma coisa errada, tá? Porque é para acontecer pelo menos 3 sessões. Se nas suas 3 sessões você não está ensinando ninguém, tem alguma coisa errada aí. Ou você, por exemplo, você não está falando da carreira ao final da sua demonstração. Você tem medo de que seus clientes virem consultor e você venda menos. Isso é um mito. Porque, na verdade, sim, ela vai virar consultora, ela vai passar a fazer parte do seu time, mas você vai ter outros clientes, porque cliente não acaba. Eu não me recordo certinho como que é a estatística, mas a maioria já divulgou isso. E só a população, o número de consultoras que o Brasil tem, elas conseguiriam atender só a população da cidade de São Paulo. Então, assim, eu tenho um país inteiro, tenho o interior de São Paulo todinho, e mais, eu não sei se é estado ou se é fazer a cidade, mas assim, de qualquer forma, assim, vamos falar que é o estado, tá? Eu tenho o Brasil inteiro, então se eu juntar todas as consultoras dentro de São Paulo, elas não conseguiriam atender todas as clientes potenciais, né, que tem perfil para poder usar um bom produto. Então, eu tenho um infinito, eu nunca vou deixar de ter clientes, tá? E aí, o seguinte, se eu preciso fazer 3 inícios, o que eu tenho que fazer durante um mês todo? 30 contatos. Se eu faço 30, eu faço 9 sessões do facial, e eu tenho 3 inícios qualificados, tá? Agora, vamos lá, vamos falar do início qualificado, vamos desmistificar o início qualificado. O pessoal, quando fala disso, o pessoal arrepia. Pois é, Cristina, eu consigo iniciar, mas eu não consigo que ela faça pedido, que ela qualifique. Então, vamos lá. Reforçando o que eu falei aqui agora há pouco, o que é o início qualificado, gente? Ele é o quê? É uma direção que a Mary Kay dá para que
É o caminho a se seguir, entendeu? Não adianta a pessoa se tornar uma consultora. Vamos fazer, um exercício aqui. Eu me tornei um consultor, agora em abril, fiz um pedido de R$ 500, tive 25% de desconto, aí eu paguei 375 e tive um lucro de R$ 125. Beleza? Aí mês que vem eu vou lá e faço mais outro. O que eu vou fazer da minha vida com R$ 125, gente? Isso tá me agregando em quê? Fora tá usando, só se for para consumir. Só se for para poder presentear, alguma coisa assim. Mas se eu entrei para um negócio melhor o quê? Para poder desenvolver o negócio, para poder gerar uma renda, para complementar uma renda, para ser a minha renda principal, porque agora eu não trabalho, eu decidi que eu vou ficar em casa cuidando dos meus filhos, e aí eu vou ter essa oportunidade, que eu tenho flexibilidade de horário. O que R$ 125 agrega na vida da pessoa? Nada, né? Então, assim, volta para a carteira assinada. Lá, pelo menos você ganha R$ 1.000. R$ 1.200. Trabalha o mês inteiro, mas você ganha 1.200, você não ganha 125. Então é isso, é importante. E aí o início qualificado é o quê? O início qualificado é você fazer pedidos maiores, por exemplo, de R$ 800 e ter 30% de desconto, R$ 1.700 e ter 35% de desconto, ou o maior pedido, né, ou o limite lá que é 2.700 e ter 40% de desconto, tá? Então, o início qualificado é quando você, com pedido de 30% a 35%, você já faz 600 pontos, dependendo do produto que você escolhe, tá? Lembrando que produtos de maquiagem, eles pontuam um pouquinho menos, os produtos de skincare, de cuidados com a pele e fideliza, eles pontuam mais. E aí, algumas coisas que são importantes vocês entenderem sobre o início qualificado. Não precisa ser no primeiro pedido. Cristiano, quando eu iniciei morrendo de medo, e eu fiz esses 500 que você falou aí, tá? Aí, quando eu fui apresentar os produtos para minha prima, eu vendi 1.000. Aí eu falei, peraí, eu consigo. Isso aqui é fácil de fazer. Isso aqui não é esse bicho de 7 cabeças que eu estou pensando que é. Então é o seguinte, e aí no meu segundo pedido, aí eu fiz um pedido de 600 pontos, pronto, qualificou. E aí depois eu passei a fazer 700 de 1.000 pontos, de 40%. Falei um mês, outro mês eu fiz, não parei mais. Então, não se desespere se aquele início ele não fizeram o primeiro pedido. As pessoas começam com medo, elas têm insegurança, talvez é um negócio novo, você pode falar, repetir tudo, mas é importante respeitar o tempo da pessoa, tá? Outra coisa importante, ela iniciou ou não fez o pedido de 600 pontos, ou ela não fez pedido. Cristiano, quer dizer, eu iniciei a minha cliente, ela só usa o produto do cadastro lá e ela não fez mais nada. E você tem até 6 meses para poder fazer esse pedido se tornar qualificado. Então é o seguinte, ela iniciou agora em março, tá? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, tá? Se ela fizer o pedido dela 600 pontos até agosto, ele é o seu início qualificado. Eles estão no 7º mês, que aí ela se torna uma consultora inativa, aí não tem como qualificar mais, né? Aí na verdade, ela pode continuar, não deixa de ser consultora, só que ele não conta como início qualificado para você. Outra... Ué, gente, por que não está aparecendo aqui? Peraí, não está aparecendo. Ah, tá. Daqui embaixo aqui, ó, porque tá dando essa sombra aqui. Deixa eu ver se eu consigo mexer, não vai piorar. Uma vez no ano, tá falando embaixo, tá? Essa consultora pode fazer só um pedido do ano. Ela fez uns 600 pontos e parou. Ok. Ela pode parar, gente. Na melhor que você começa e termina a hora que você quiser. Você não tem que fazer pedido todo mês, você não tem compromisso nenhum. O compromisso que você tem é com você. Ela pode parar, você é que não pode. Entendeu? Então, a questão do início qualificado, ele tem esses pontos que, assim, que você desiste no meio do caminho, porque ou ela não fez o primeiro pedido dela de 600 pontos, ou ela não fez pedido nos primeiros meses, porque ela estava sentindo, ela estava esperando, ela estava falando, estava demonstrando o produto para depois comprar, ou ela iniciou, fez só um pedido e parou. Nada disso tem que desanimar, porque isso vai contar para a sua corte. Tá? É interessante que toda consultora minha inicie e faça o pedido de 40% todo mês? Sim, é o melhor dos mundos. Aquele bônus que eu falei de 1.100 ali vai, ser muito maior. Mas você vai ter no seu time consultoras
que fazem pedidos pequenos, médios, maiores, é o perfil, tá? Então, tá claro essa questão, esses pontos do índice qualificado são importantes esclarecer, que muita gente não sabe disso, e aí gera essa dúvida, e aí dá esse ponto aí de desespero, ou a pessoa desiste. Gente, Ô, Cris, ok? eu tenho uma dúvida aqui. Fala, dona Lindalva. Porque, assim, eu achava que a consultora entrasse, ela, no último mês era qualificado nessa, não só até os 6 meses, se ela qualificar depois no... Exatamente. Porque é o seguinte, no 7º mês ela vira consultora terminada. E aí ela Isso. não... Parece que no ano passado, meio que abriu exceção e pôde qualificar as consultoras terminadas. Mas você tem 6 meses, tá? Porque aí... então, assim, as que iniciaram em março, elas têm até agosto. Quem iniciou lá em janeiro, quando for ela tem que fazer um pedido pelo menos em junho. Aí já é um alerta para você. Falou, peraí, então vamos lá. A fulana de tal, o negócio tem que ser no tempo dela. E aí, quando você trabalha com consultora, você compartilha a revista, você fala, ela participa de um treinamento, aí ela entendeu, peraí, é assim, entendeu? Então, assim, uma coisa que é importante administrar é essa questão do time, tá? Ele tem até para ser qualificado. Aí, beleza, ele não é mais qualificado para aquela corte, mas ela é uma consultora do seu time. Ela, quando fizer pedido, você tem os subbônus em cima dela, nada disso muda, tá? É só para a meta do ano, que é a corte de início. Só para a corte. Só Isso conta mesmo. para a Mas corte elas qualificar nos 6 meses. em até 6 meses. Ou temos 6 meses, né? Como se fosse... Porque, então, não precisa desesperar. Se no primeiro mês ela iniciou e não fez, calma. A gente tem que trabalhar, e aí existem as ferramentas, né? Para poder mostrar à pessoa que aquele negócio dela é um negócio para poder gerar um retorno para ela. Certo. Para a minha unidade, ela pode qualificar até no mês, está valendo para mim, só não vale para a corte. Sim, sim, ela sempre vai ser uma consultora do time e a consultora da unidade. Ela só deixa de fazer parte, de repercutir alguma coisa, quando ela deixa de ser consultora, que é no 13º mês, sem fazer nada, né? Ela tá parada, ela tá inativa, ela tá Tá bom. quietinha. Aí eu vou fazendo umas contas aqui. Lembra lá atrás que eu falei que para você conseguir vender R$ 9.800 no mês, para você vender R$ 450 por dia, só se você fizer uma sessão facial, você já consegue, todos os dias você consegue fazer isso? Então, se eu estou fazendo todo dia uma sessão facial ou 2 sessões, todos os dias, vai ser muito mais que 3 inícios, gente. É isso que eu falei. O negócio vai se tornando natural. Se você começa a trabalhar para a cor de vendas, fazendo 2 sessões por dia, demora 40 minutos, 1 hora, uma de manhã, uma de tarde, vou lá, levo meu filho na escola, volto, vou lá, faço a sessão, busco. Automaticamente você já vai estar pronto, você vai ter pessoas, clientes, são potenciais consultoras, que podem deixar de fazer parte de ser seus clientes, fazer parte do seu time. E aí você desenvolve o bônus de iniciação, a corte de iniciação. Então, é o que eu falei, a corte ela vai te direcionando para o desenvolvimento, para o sucesso no seu negócio. Aí, beleza, vamos àquela parte lá. Quero ser top 20, eu quero ser rainha de iniciação. Cristiano, eu já inicio, tá? Eu inicio muito mais que 36 no ano. Tá? Eu quero mais, eu quero... Igual eu assisti o seminário esse ano, eu vi lá a rainha descer nas top 20 lá, e é legal, aí chama pelo nome, ela desce a escada, para no palco, fica lindo, as consultoras diretoras todas enfileiradas lá, aí no meio tem lá o trono, né? E aí param as 3 lá e tem a revelação, é muito legal, é muito interessante. Se você não viu, procura no YouTube, você vai ver, tem muito vídeo desse no YouTube, chama? A da Tarde da Realeza, fugiu o nome aqui. E aí, você pode... E eu quero isso para mim, tá? Eu inicio muito mais que 36, eu quero mais. Então, aí, qual que é a dica para que você possa estar entre as 20 melhores do Brasil, estar entre as 3, ser a rainha da corte de iniciação? A gente já teve, lembra? Em
16 ou 17, a Mariese, ela ficou entre as 3, ela foi top 2 iniciação. Muito legal, a Emiliana subiu no palco lá, é emocionante, gente. É isso, na verdade, eu tô falando aqui de objetivo de dinheiro, mas, assim, vivenciar essas coisas aqui, igual eu narrei aqui a questão do top 20, de ser rainha, é legal demais, sabe? É muito legal, é importante que vocês participem do seminário, que vocês vejam, é um reconhecimento, fazer você se sentir importante, é o legado do MPS, é uma dos propósitos. Aqui, então, vamos à dica. Não é só quantidade, é qualidade. E aí eu já falei um pouco muito sobre isso. Uma dica que eu dou em relação à questão da corte de iniciação é a questão da qualidade. Qualificados, qualidades. Lembra do desqualificados? É isso. Porque é o seguinte, vamos lá. Para eu estar na corte de iniciação, eu tenho que fazer 36 inícios qualificados. Fiz 36 inícios qualificados, eu já estou na corte. Tá? Eu preciso fazer... É rainha, é top 20, quem faz mais inícios, mais que 36? Não é. Porque é o seguinte, não é número de inícios. O que define o ranking lá de tops, das top 20, das melhores do Brasil, é o quanto de bônus você recebeu no ano de 2023 desse time. Lembra que eu falei que quando eu estou na corte de iniciação, eu recebo mais ou menos R$13.000 de bônus no ano, mais ou menos 1.100 por mês? É aquilo, entendeu? Então é o seguinte. Então, por exemplo, a gente teve a nossa rainha de iniciação da nossa área nacional, foi a Thaís Januzzi, e a Thaís não foi aquela que fez mais inícios. Foi a Thaís Januzzi, que está aí, a Mariedes e a... Ai, peraí. Esqueci, eu lembrei ontem, não sei se foi a terceira. Lorena, Mariedes e Thaís. Elas não fizeram, a Thaís não fez mais início que a Marietes, que a Lorena, só que é o seguinte, os inícios dela tiveram mais qualidade. E o que é a qualidade, gente? É aquilo, a consultora iniciou, ela fez pedido todo mês, ela não começou e parou. Quando ela fez o qualificado, ela entendeu que aquela ali, a margem de lucro ali de 30%, de 35%, era interessante. E aí a gente fala, né? Isso eu vou repetir muita coisa que vocês já sabem aqui, mas é o seguinte, o mesmo trabalho que eu tenho para vender um pedido deste tamanho, eu tenho para vender desse tamanho, porque eu tenho o quê? Eu vou lá demonstrar. A diferença é que na hora que eu começar a demonstrar, o cliente vai falar, eu quero isso, eu não tenho. Aí eu quero isso, eu não tenho. Posso entregar amanhã? Não. Sim, pode. Aí quando você vai entregar, ela desiste. Então, assim, dá o mesmo trabalho. Você tentar vender um pedido de 30% e de 40%, tá? O importante é que você... não é que você tem que fazer um pedido grande, tem que seguir as regrinhas, as receitas de bolo, fazer para que você pague o seu cartão, pague seu pedido à vista, ou do jeito que você preferir, tá? E aí o seguinte, imagina o seu time estava nos suas 36 iniciadas, no Círculo Rosa, que é o programa da Mary Kay, né, que é de pedido de 40%, elas sendo consultoras estrelas. Imagina 4 consultoras da sua unidade, 4 do seu time, né, das 36, 4 das 36, na corte de vendas pessoais consultora. Elas produziram, elas venderam 115 mil reais no ano. Você recebeu bônus sobre essas vendas, sobre 4 consultoras. É o que a gente chama, é como se fosse vai levando. Você inicia, aí você inspira, você mostra como que faz, aí as suas meninas vão. Por isso que eu falei no início, gente, chama lá, chama sua iniciadora, chama sua diretora para vir com você, para vocês duas caminharem juntos, vocês tirarem dúvidas, para vocês poderem uma animar a outra. Chama seu time, a sua iniciadora. Por quê? Porque uma coisa vai levando a outra. Então, se eu estou na corte de iniciação e eu trabalho o meu time para estar ou na corte de iniciação, ou na corte de vendas, ou fazer início qualificado, ser estrela, todos os programas menores, porque o programa de corte de vendas, ele é o programa maior de vendas, mas a gente tem os programas menores, que é o Círculo Rosa,
que é a consultora estrela, tá? O seu bônus vai lá, que ó, o foguetinho, vai lá para o alto. E aí sim, sabe? Esse é o caminho. Se você quer ser top 20 da curso de iniciação, você quer ser rainha, você tem que trabalhar o seu time nos programas, ser de inspiração, fazer, falar, eu sou estrela, ensinar como é que ela faz para ser estrela, como é que ela faz um pedido de 40% e vende ele em um mês, para que no mês que vem ela faça outro, entendeu? Tudo isso que a gente hoje já faz e tudo, mas é importante. Eu não quero falar muito do dia a dia, que as diretoras sabem ensinar muito bem, que a Mary Kay ensina muito bem, mas mostrar que isso existe, gente, e esse é o caminho, não tem outro caminho, não tem outra forma. E aí o seguinte, as horas, deixa eu ver as horas aqui, do tempo, tá, beleza. O comportamento e atitudes de participante das cortes, tá? Aí aqui nós vou falar de alguns pontos aqui, vocês vão se autoavaliando, vão entendendo, vão vendo e enxergando que, assim, naturalmente, se você tem esses comportamentos, mesmo que você nunca esteve na corte, não buscou a corte, é um caminho natural. A gente tem consultoras que vão para a corte sem ela querer, porque assim, ela faz isso e acabou, não tem jeito, foi o que eu falei. Tem consultoras que elas não querem só estar na corte, elas querem ganhar mais dinheiro com as vendas e estar em posições melhores na corte, estar entre as top 20, ser a rainha. Então, o primeiro comportamento, apresentam os produtos no mínimo 2 vezes por dia, tá? Gente, apresentar um produto é muito... tem de várias formas, tá? Por exemplo, eu tenho no meu trabalho o cremezinho lá da Mary Kay, o verdinho lá, eu já esqueci, muita coisa eu já esqueci, chá verde, né? Então, deixa lá na mesa. Passo na frente da pessoa, aí sai aquele cheirinho, isso é mostrar, entendeu? E aí uma dessa pessoa, deixa eu experimentar, experimentou, usou, falou, eu quero um desse, entendeu? E aí tem a apresentação, tem as sessões, é importante você, consultora, ter o hábito, é o seu trabalho, de fazer essa apresentação dos produtos, demonstrar os produtos, pelo menos 2 vezes por dia, um de manhã, um de tarde, ou só de manhã. Porque é o seguinte, uma grande vantagem que a gente tem em relação aos produtos é que é o seguinte, usou, gostou, né? As pessoas se apaixonam. A pessoa está ali, com aquela pele ali meio estranha, lavou o rosto com sabonete, ela fica... Gente, o que é isso? Que passou na minha pele? Passou um microdermabrasão, por exemplo, assim, é encantador a primeira usada, né? Na primeira vista. Então, é isso, as pessoas que estão nas cortes, seja ela de iniciação, elas apresentam os produtos 2 vezes por dia, não importa como, tá? De forma mais simples, eu dei exemplo aqui, ou então é o seguinte, disciplinadamente, 2 sessões ela marca por dia, ela chega na sexta-feira, chega amanhã, fala assim, ó, vou fazer minha agenda da semana que vem, pega os meus contatos, digo, ô fulana, tudo bem? Vamos marcar a sessão da semana que vem, tem esse horário, e a agenda dela tá cheia todos os dias. Elas são consultoras de estrelas consistentes. E o que é ser estrela consultora consistente? Ser estrela, vocês sabem, né? Na verdade é o seguinte, você fazendo 1.200, pelo menos 1.200 pontos todo mês, ao final a cada trimestre, você soma no mínimo 3.600 e você é estrela, tá? E aí, quanto mais pontuação você faz no trimestre, né, de janeiro a março, de abril a junho, de julho a setembro, de outubro a dezembro, você vai somando e você tem os níveis das estrelas, estrela de safira, rubi, diamante, pérola e tudo. Mas as pessoas que estão nessas cortes, elas são consultoras todos os trimestres, seja de safira ou seja qual for, entendeu? Por quê? Porque ela tem esse hábito, ela entende que o vender aquele negócio ali, ela está mexendo o doce, ela está fazendo o negócio, tá? Em resumo, é isso que eu queria dizer com isso. Então, se você hoje tem o hábito de apresentar o produto pelo menos 2 vezes por dia, você vai ser consultor estrela. Se você é consultor estrela com frequência, você não deixa de ser, você busca, você tem isso como meta e fala assim, não, peraí, está faltando aqui
200 pontos para eu poder ser consultor. Já fiz meu pedido esse mês e fechou o trimestre. Mas não, peraí, isso não vai ficar assim. Entendeu? E tem esses pequenos objetivos, essas pequenas metas, é que fazem você alcançar o grande. Realizam, no mínimo, 2 inícios qualificados por mês. Tá? É isso. Na verdade, as pessoas, seja corte de venda, seja corte de início, principalmente, não passa um mês que ela não faça 2 inícios qualificados. Por quê? Porque ela está inspirando pessoas, gente. Ela está falando da oportunidade. Ela está colocando o produto no rosto das pessoas. Ela está mexendo no negócio. Ela está fazendo o negócio dela. Então, quando ela faz isso, ela está desenvolvendo o negócio dela. E aí é o que eu falei lá no início, e aí agora vai começar a ficar um pouco repetitivo, ou então reforçando o que a gente vem falando com vocês, é que uma coisa vai puxando a outra. Próximo. Trabalham e motivam o seu time. Então, é o seguinte, o que é trabalhar e motivar o seu time? Tá, você é consultora, você não tem ninguém, tá? Então, é o seguinte, você já tem um comportamento que você não faz para estar na corte. É ter o hábito de compartilhar o personagem com as pessoas, tá? De pelo menos desenvolver 2 pessoas por mês. E aí, quando você tem essas vivências de desenvolver essas pessoas, você começa a trabalhar e motivar elas a fazer como você faz, a ser exemplo para elas, sendo estrela e tudo, ensinando como que você faz, tá? Inspirando, tá? Uma das coisas mais eficazes para que uma pessoa decida se tornar uma consultora de vendas independente é ela se inspirar em você. Você chega, ligou para ela, combinou, fez ela se sentir importante, seguiu todos o passo a passo ali que Mary Kay Ash ensina de venda, de técnicas. E aí você vai na casa dela, demonstra o produto, pega a opinião, entende se ela quer adquirir alguma coisa ali ou se ela não quer, se ela quer marcar para outro momento, tudo. Ela fala, gente, que negócio legal, quero fazer isso. Ah, para quê? Para poder ganhar dinheiro? Ah, não, para me distrair, eu fico em casa o dia inteiro, não faço nada e tudo. Aí vai do objetivo de cada um. Mas o mais importante é isso, é que você está ali movimentando seu negócio e você está inspirando pessoas. Não deixa benefício para trás, tá? É o seguinte, gente, você pode receber até 12% de bônus de iniciação, tá? Que é o quê? É o percentual sobre o pedido do seu time, tá? Você vai receber de 4 a 12, por exemplo. Aí você recebe 4. Não, gente, tem que, se eu posso 12, eu não posso deixar isso, menos que isso. Ah, o que precisa fazer para poder chegar nos 12? Ah, não, é porque é o seguinte, eu preciso de ter pelo menos 5 consultores do meu time fazendo pedido do mês. Tenho 4. Eu tenho que resolver essa quinta aqui. Aí eu tenho que fazer o meu pedido do mês. É isso, não tem... pessoas que participam da corte têm esse tipo de comportamento, elas não deixam o benefício para trás. Elas, mensalmente, elas recebem o seu bônus de 12% ali. E outra coisa, pedido de 40%. Se o maior desconto que a Mary Kay dá é 40%, por que eu vou ficar trabalhando com um desconto de 25%? Ah, tá, mas é porque eu não vendi. Ok. Então é o seguinte, então o que você tem que fazer? Lá atrás, sabe, lembra do comportamento? Passar a demonstrar o produto pelo menos 2 vezes por dia para uma pessoa. Aí eu vou começar aqui, vender aquele produto que eu comprei e não vendi. No próximo mês, eu já vou ter mais vendas, aí eu vou começar a fazer um pedido maior, aí eu vou chegar no 40%. E aí, quando eu chegar no 40%, eu não posso parar, entendeu? Eu tenho que parar de deixar para trás meus benefícios. Gente, outra coisa, por exemplo, eu vou juntar com 3, 4 consultoras para fazer um pedido de 40%. Não, gente. O negócio é individual, vocês precisam entender, é o pensar grande. Ok, não, beleza, mas eu só faço 40% quando eu junto. Não, você tem que fazer, tem que buscar o 40% pelo seu esforço. Faça um exercício, não faça junto, faça o pedido de 30%. Porque aí você vai passar raiva, vai assim, nossa, que raiva, eu podia estar ganhando muito mais. Mas o que eu vou fazer? Eu vou buscar a raiva, né? Não vai ser pelo amor, vai ser pela dor. A raiva vai te fazer assim, não, o que eu tenho que fazer para eu fazer o meu pedido de 40%? E não ter que juntar com as pessoas para juntar um pedido de 40%. Tá? É isso. E aí, se você faz isso hoje, ou se tem um comportamento parecido com esse, é importante mudar, é importante, porque isso só te faz caminhar. Gente, uma coisa que o Mary Kay fala, tem várias formas, coisas, mas é o seguinte, você nunca fica parado.
Ou você vai para frente, ou você vai para trás. Parado você não fica. Então, se eu estou ali, parado esperando para juntar, eu estou só reclamando. Daqui uns dias eu não vou conseguir achar gente que junte comigo para fazer de 40. Eu vou fazer, sabe o quê? Juntar para fazer 35. Daqui a pouco eu estou juntando para fazer 30. Porque eu estou tendo uma atitude errada, um comportamento errado. Errado, entre aspas, tá, gente? É um comportamento que não está legal para que você desenvolva. Pode fazer, não tem problema. É um comportamento que você não vai desenvolver. E acho que tem mais um aqui, um comportamento. Ó. Ganhadoras dos desafios e premiações da empresa. Gente, eu falei lá no início que todos os programas que faz, os incentivos, eles têm um objetivo, é o desenvolvimento. Ah, não, a gente está fazendo isso para poder faturar mais. Não, não é isso, gente. Lógico que o objetivo da empresa é o crescimento, é o faturamento, mas é o seguinte, é o faturamento constante. Então é o seguinte, todos os desafios, as premiações que eles fazem, igual qual foi a premiação que teve esse ano, agora em março? Foi a nova bolsa, né? Aí definiu uma regra para ganhar a nova bolsa, que a nova bolsa é só para os novos consultores, né? Tem que ganhar, tem que ir lá entender qual é a regra e fazer. E essas pessoas que estão nas cortes, elas têm isso como uma regra, uma meta. A Emiliana, por exemplo, sempre foi assim. Desde o comecinho, falar, você vai ganhar esse pote aqui se você fizer 3 inícios. Pronto, ela ia lá e fazia. E vocês também são assim, entendeu? Estou dando um exemplo do que eu presenciei, né? Mas é isso. Não posso enxergar essas coisas, esses programas que são para motivar, para desenvolver o seu negócio como uma coisa, não quero, sabe? Ganhe um presente, dá para o seu filho, dá para sua cliente, top, entendeu? Mas enxerga por trás disso o principal objetivo, que é o seu desenvolvimento. Então, esse é um comportamento dessas pessoas que estão na corte. Participa dos eventos, reuniões e treinamentos, participa das coisas. Igual, por exemplo, vou dar um aqui, ó. Dentro da área agora, Agenda 2024, a gente tem treinamento de produtos, tem apresentação da oportunidade, tem desenvolvimento de carreira, tem aulas diversas, então, por exemplo, tem essa aula. Então, por exemplo, como que uma pessoa vai buscar uma corte se ela não participou do treinamento, por exemplo? Vocês que participaram do treinamento, se já conheciam, vão relembrar muita coisa, ou então vão abrir a mente. Falou, peraí, não, esse negócio de corte aí não é igual eu achava, não, peraí. É importante eu estar buscando isso, seja para estar lá, ou seja para ter o resultado do que essa corte traz para mim. É importante. Então, ela participa, porque sempre vai ter uma coisa nova para você aprender. E você vai aprender, e aí você vai, o quê? Você vai desenvolver melhor o seu negócio. Gente, é aprendizado para o seu negócio se tornar cada vez melhor. Você vê consultoras mais antigas aí que elas desenvolvem um negócio muito melhor. Por quê? Mas elas não nasceram assim. Elas começaram e foram desenvolvendo até elas foram desenvolvendo. E aí a pergunta é, você faz isto? Você tem essas atitudes? Vamos ver, responde no chat aí, gente. Deixa eu ver. Vocês demonstram pelo menos 2 produtos 2 vezes no dia, busca ser estrela todo mês, trabalha o seu time, desenvolve time, diferente de querer desenvolver a carreira como diretora, tá? Desenvolver o time para poder ter ganho na segunda via. Só para lembrar, a Meroqui tem 2 vias de ganho, né? São 2 remos, né? 2 lados do remo. Um é a venda, o outro é a iniciação. Então, é isso que vai fazendo um movimento ali. Vocês têm as atitudes? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma... Então, pensa aí. Vamos lá. Vamos passar para frente. Tá, peraí, estou refletindo. Reflete aí, gente. Então, assim, a gente falou o que são as cortes, o que tem que fazer, falamos um pouco de comportamento, sobre regras que você precisa seguir, dicas, valores, o que isso proporciona. Então, agora, é entender isso e saber em que ponto que você está
Faz aí, que se vocês quiserem tirar uma foto, fazer um print aí do celular, o que for, e aí faz esse exercício. Se vocês fazem essas, você tem esses 7 comportamentos aí, ó. E se não tem, fala assim, vê aí qual que falta e define quanto que você vai ter, ou não tem, não vou ter, obrigado pela aula aí, mas não é isso que eu quero, realmente agora pelo menos eu sei do que eu estou dispensando, ou qual o caminho como eu estou seguindo o meu negócio. Pega aí, marca o que é, manda para sua diretora, para sua iniciadora, fala, ó, eu preciso me desenvolver nessas partes aqui. E aí, rapidamente, quando você começa a mudar o seu comportamento dentro desses 7 pontos aqui, que são direção, tá? Para que a gente consiga saber como fazer. Muitas vezes a gente não faz as coisas porque a gente não sabe como fazer ou não entende. Mas a partir do momento que a pessoa fala uma coisinha, aquilo fica tão claro para a gente que você passa a fazer melhor até do que a pessoa te falou, entendeu? Você vai ter muito mais resultado do que foi falado que se teria. Pronto. Agora o que nós vamos fazer? Falei pra caramba aqui. Nós vamos respirar fundo e seguir em frente agora, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre como trabalhar isso. Até aqui alguma dúvida, gente? Aí eu já não vou mais falar de cor, de regra. Fica tranquila. Essa aula vai ser gravada. Antes de ela começou a ser gravada na metade. Eu vou ver como é que eu faço. Se eu gravo outro pedacinho, coloco aqui. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, então vocês não podem anotar, mas eu vou disponibilizar para vocês poderem lembrar, porque é muito número, muita informação, tá? Eu vou salvar ela aqui e mando para vocês, mando para as diretoras, a gente disponibiliza para vocês, tá? Fica tranquilo. E agora nós vamos falar um pouco de como que a gente pode fazer para desdobrar essas metas. A gente tem a gente usa uma ferramenta aqui, que é tipo uma bússola, que ela é bem legal, tá? Alguma dúvida até aqui? Vocês estão caladinhos. Fala aí alguma coisa. Deixa eu abrir. Gente, peraí, deixa eu aumentar se meu volume não tá. Tudo bem, os caras ainda falou aí, né? Porque eu acho que meu volume estava desligado aqui, eu acho. Então vamos em frente, vamos lá. Deixa eu tirar isso para frente. E aí vamos falar, eu vou sugerir para vocês um método para vocês trabalharem objetivos, seja eles relacionados ao negócio do com marcas cores, ou objetivos que vocês outros objetivos que você tenham, que é viagem, casar, pagar escola, viajar, o que for, tá? Trabalhar esses objetivos, mostrar, direcionar uma forma como você vai conduzir isso num prazo para poder conseguir alcançá-lo e tirar do papel, tá? Esse é um método, chama bússola de direção. E aí é o seguinte, o que a gente propõe nesse bússola? Que o planejamento anual não é a única opção. Como, por exemplo, eu falei aqui o tempo todo de ano, né? Que há 50 mil pontos, 4.200 pontos por mês. Então, em 12 meses tem que fazer isso, tá? A gente fala de ano, só que isso não é a única opção. O que esse método de bússola de direção propõe? É trabalhar os objetivos em 12 semanas ou 3 meses, tá? 12 ou 3 meses. 12 semanas ou 3 meses. Então, assim, é como se eu pegasse um ano e dividisse em 4 partes. Por que a gente fala isso? Quando você divide, quando você pega o seu ano todo, que é a regra da Mary Kay, né? 2023, se você fizer aquilo em um ano, quando você pega esse ano e divide em partes, 3 partes, né? 12 semanas a mais ou menos 3 meses, é uma forma de você tirar um projeto de curto prazo do papel. Porque se eu falo assim, não, eu não vou fazer de 12 semanas, vou fazer de um ano, tá? Então, 4.200, 4.200. Chega uma hora no quarto, quinto, sexto mês que você não está conquistando, você não está conseguindo alcançar, não está tendo pequenas conquistas, você desiste. Então, quando você divide isso, você pega um objetivo seu, mesmo que ele seja, ele para se concretizar, ele leve 2 anos, tá? Por exemplo, comprar uma casa. Em 2 anos, se eu fizer alguma coisa, eu vou fazer. Só que ao invés de você já colocar ele em 2 anos ali, divide isso a cada 3 meses, que é o seguinte, aí você vai tendo pequenas conquistas. Por exemplo, nos 3 primeiros meses eu conquistei o quarto. Só um pouquinho, filha, sabe? Tá? Só um pouquinho. Vem cá. Quer aparecer aqui na câmera? Então, o escritório está terminando já, tá bom? Ok?
Sim, eu vi. Eu vou pegar o seguinte, tá? 2 anos que é para comprar uma casa. Então, eu vou... Seguinte, nos 3 meses eu conquisto ali a chave, eu conquisto a garagem. É como se fosse assim. Quando for 2 anos, eu vou ter a casa. Só que essas pequenas conquistas não vão me deixando desistir. E aí, é o que eu falei. Uma forma de tirar um projeto de curto prazo do papel. Você vai concentrar seu foco e energia em começar um projeto... Peraí, tá... Vou ler aqui. Você vai concentrar foco e energia em começar e completar um objetivo prioritário em 12 semanas, num prazo curto. É uma jornada que tem início, meio e fim. Entende? Se eu faço uma coisa muito longa, de 1 ano, de 2 anos, não que não tem que ser feito assim, mas eu não vejo início, meio e fim disso. E quando eu faço início, meio e fim, início, meio e fim, início, meio e fim, 4 vezes, eu fiz 1 ano, tá? Ele gera conquista rápida, isso é interessante, achei, e é um combustível para você continuar. Então, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Das cores, beleza. Vamos falar que hoje a gente está em janeiro, tá? Então, passou os 3 primeiros meses. Eu fui lá e eu não foquei no ano inteiro. Eu foquei ali, entrei em 12 semanas e dividi elas ali, e acompanhei semana a semana e tudo. Aí chegou no dia 31 de março, eu fiz 4.200, 4 vezes 4, 12, 4 vezes 3, 12. Fiz 14 mil pontos. Eu estou a caminho da corte? Estou a caminho, estou sobrando. Isso foi legal? Essa conquista foi importante? Foi. Ela não vai te motivar no próximo? Você vai cada vez mais se incentivar a fazer. Essa que é a proposta de você, para qualquer coisa que você tenha objetivo, você pensar em fazer dessa forma. Em pequenos... Não, pode não, papai tá falando. Daqui a pouquinho. Era só um pouquinho. Então, é uma forma de você fazer isso, tá? Então, vamos passar para frente para a gente poder exemplificar. Talvez fique mais claro para vocês. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei o exemplo da cor de vendas, tá? Então, aqui a gente está falando que a cor de vendas é 50 mil pontos. Em 12 meses, eu tenho que fazer 4.200 cada mês, eu pego 50. O exemplo dos 9 meses aqui é aquele. Se eu não fiz nada em janeiro, fevereiro e março, eu tenho só 9 meses para fazer 50, né? Então, eu tenho que fazer 5.560. Vamos supor que esse é o meu caso, tá? Eu não fiz nada nos 3 primeiros meses, tenho que fazer 50. Então, eu tenho que fazer a partir de agora 5.560. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 9 meses, tá? O que eu faço? Eu esqueço os 9 meses e vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar isso aqui, ó, multiplico por 3. Então, é o seguinte, nas próximas 12 semanas, eu tenho que fazer um total de 16.600 pontos, tá? Se eu dividir esses 16.600 pontos em 12 semanas, eu tenho que fazer por semana 1.390 pontos. E como é diferente, a gente desdobra do mesmo jeito, só que o resultado no final vai ser legal. Então, beleza. E aí eu começo a entender o que eu tenho que fazer. Então, olha aqui, ó. Para eu fazer 1.390 pontos, eu tenho que vender 3.280 por semana e eu vou ter um lucro de 1.968. Isso aqui é lucro, tá, gente? Tá errado aqui essa informação, vou até consertar. Na verdade, o lucro aqui não é... O lucro é 1.312, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar com vocês. Então, aqui, 1.390 pontos por semana. Para que eu faça essa pontuação, eu tenho que vender 3.280 e esse 3.280 vai me dar um lucro de R$ 1.213, tá? Então, beleza. Então, tá vendo que eu foquei na semana? Agora, beleza. Aí, aquela semana, eu vou ter que entender o que eu tenho que fazer essa semana para eu poder vender 3.280. Aí, eu divido isso por 7. Divido isso por 2 demonstrações por dia. Começa a fazer contatos. Lembra, se eu faço 10 contatos, não contato, não, eu começo a fazer 2 sessões por dia para poder começar a vender R$450 no dia. Aí eu vou fazendo, mas eu pego aquela semana e eu esqueço tudo para frente e faço ela. Beleza, comecei a semana. No domingo eu falo assim, fiz. Você tem aí a gente define a recompensa, por exemplo, tá? Então, beleza, se eu fiz, a minha recompensa vai ser essa. Começa a próxima semana. Se eu fiz, eu termino por exemplo, eu fiz isso aqui, e aí cheguei lá no final das 12 semanas, aí cheguei que eu não consegui, eu consigo entender o que eu estou fazendo de errado e consertar para recuperar o que eu não consegui alcançar
e para fazer melhor no próximo. Então, essa divisão em prazos menores é com esse objetivo. Gente, essa parte, até agora eu não expliquei, ficou claro para vocês? Aí eu quero que vocês abram o microfone e falem sim, não, porque tem que ficar claro para vocês essa questão. Por que a gente parou de falar de ano e está falando de pedacinhos menores, de 3 meses, para ficar mais fácil? Sim? Sim, tá bem explicadinho. Ótimo, então tá, beleza. Aí eu trouxe essa tabelinha de conversão para vocês, tá? Que aí é o seguinte, Cristiano, né, você deu o exemplo ali, como é que você chegou nesses números? Mais ou menos acontece. Então é o seguinte, para eu pontuar isso aqui, eu multiplico isso aqui por 2,36, eu chego quanto que eu tenho que vender. Para eu descobrir o meu lucro, tá? Quando o meu pedido é de 40%, eu multiplico por 0,40. Então, beleza, vamos lá. Para eu pontuar 1.390 pontos, eu tenho que vender quanto? 3,280. Como que eu achei isso? Multipliquei por 2,36. Ah, se eu quero pontuar 1.000, eu multiplico 1.000 por 2,36. Você acha? Tá? Então, a minha diretora falou que eu tenho que pontuar 1.000 esse mês. Mas quanto que isso é em venda? Multiplica por 2,36. Pronto, acabou. Aí é o seguinte, agora como que eu descubro qual é o meu lucro da minha venda? Se meu pedido que eu faço é de 40%, que eu espero que seja, não faça essa conta para baixo aqui, porque é o seguinte, a gente está falando de corte, está falando de aumentar ganho, de fazer a diferença, tá? Lembra a história dos R$ 125, não faz diferença para ninguém? Volta a ganhar um salário de R$ 1.300, que pelo menos você tá agregando alguma coisa, você está tendo um ganho melhor. É só multiplicar a sua venda por 0,40, você descobre o seu lucro aqui, ó, 1.312. Olha para você ver aqui, ó. Se eu fazendo a mesma coisa e fizer um pedido de 35%, eu ganho menos. Só que o trabalho para vender isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, essa tabelinha aqui, vocês podem guardar, que isso vai ser bem legal para vocês, quando vocês começarem a fazer seus exercícios semanais, começar a falar, oh, não, eu defini, vamos falar aqui, corte, 4.200 por mês. Por semana é quanto? Tá, beleza. Aí, então, pontuação por semana, se é 1.000 e pouquinho? 1.050 pontos. Quanto eu tenho que vender cada semana? É só multiplicar o 1.050 por 2,36, você acha? Tá? Acho que aqui essa tabelinha vai ser bem legal para vocês. Passou. Então, beleza. Aí, beleza. Então, entendeu como é que é essa bússola de direção? Essa bússola de direção nós vamos disponibilizar para vocês e tudo, um método certinho para vocês fazerem. Então, qual que é o primeiro passo dessa bússola? Você tem que responder 29 perguntas. Aí, para que servem essas perguntas, gente? Elas vão começar a mexer com você, para você identificar qual que é o seu objetivo, o que ela vai fazer. Vamos ler aqui, ó. Ela vai começar a te botar para refletir. Ela vai te fazer identificar pelo menos um objetivo para alcançar. Aí, seja ele a corte, ou, por exemplo, você vai identificar, meu objetivo, sabe qual que é? É fazer uma viagem, só que eu preciso de R$ 11.000. Aí eu falei assim, peraí, R$ 11.000, se eu fizer isso aqui, eu vi lá numa apresentação, eu consigo. Pronto. Eu tenho o objetivo e já descobri a forma como fazer. É isso aí, você vai começando a desenvolver essa... Vocês mesmos vão conseguir desdobrar os seus objetivos em metas e tarefas. Identificar perdas e ganhos no processo. E aqui tudo relacionado a 12 semanas, tá? O processo de 12 semanas. E esse processo de 12 semanas você pode fazer ele várias vezes. E eu tenho o costume de fazer, a Emiliana passou a fazer isso. E aí, a cada vez que você faz, seja por quais objetivos, ou, por exemplo, vou sair de Mary Kay de novo, tá? Eu tô achando, tem duas coisas que eu preciso fazer, vamos supor. Eu quero melhorar minha vida financeira e emagrecer, por exemplo, e a minha saúde, tá? Aí eu faço, e esses vão ser meus objetivos, vão girar em torno disso. E aí, nessa coisa, eu vou identificando o que eu perco e ganho, qual que é o meu objetivo, o que eu tenho que fazer. Aí eu enxergo aqui motivos e inspirações para não desistir, motivos para eu poder atingir aquele objetivo e inspirações para não desistir. Eu identifico obstáculos. Ele começa a trabalhar para a gente visão de futuro, tá? Não é porque você está fazendo de 12 semanas que você não está enxergando lá na frente. Quando você estiver escrevendo isso aqui, ele vai te fazer uma pergunta assim, o que mais você gostaria de fazer na sua vida? Você fala, morar na minha casa própria. Em 12 semanas eu não mudo na minha casa própria, né?
Mas em 12 semanas eu começo a mudar atitudes, pequenos objetivos, que é o quê? Que vão me levar a isso. Por exemplo, mudar de emprego, controlar minha vida financeira, desenvolver o meu negócio com seriedade e entender de uma vez por todas que eu tenho que estar na corte todos os anos. O que vai acontecer? Ao final desse ano eu tenho um dinheiro. Ao final do próximo ano eu tenho um dinheiro. Pronto. Eu vou falar de 3 anos, eu tenho minha casa própria. Entendeu? Lógico. Compromisso, lembra? Acreditar, pensar grande. Avaliar seu comportamento. Se o que você está fazendo está condizente com o que você quer. E definir metas e tarefas. Então, é o seguinte, o primeiro passo é isso, essas 29 perguntas. Vou mandar essas perguntas para vocês. Vocês vão responder elas, combinado? Eu vou mandar para seus diretores. Essas perguntas vão chegar a vocês. Vocês respondem ela, e aí o próximo passo, o segundo passo. Vocês vão procurar a sua diretora e falar com ela assim, quais são os próximos passos. E aí, a sua diretora já tem os próximos passos, que é o quê? Ela vai dar direção para vocês darem continuidade ao método, com o objetivo de alcançar metas semanais, que é o quê? Aí, são 3 ferramentinhas, tá? A gente não vai disponibilizar tudo para vocês, que é importante que vocês respondam as perguntas. Responder as perguntas, passa o próximo passo, que é uma ferramenta para te dar visão de futuro, uma ferramenta para dividir seu objetivo em 12 partes e uma ferramenta para trabalhar a semana. Acabando aqui já, tá? É isso. Então, assim, para a gente não ficar com muita informação, faz isso, responde essas 29 perguntas. Elas vão chegar para você, na mão de vocês, tá? Respondeu as perguntas. Ao final dela, você vai estar cheio de coisa na cabeça, junto com a apresentação que você viu agora, vai começar a juntar coisa ou desvincular coisa. Cristiano, eu não quero corte nada, eu quero as cores, eu quero as 2 cores. Agora eu entendi por que eu quero. Eu consigo responder aquela pergunta. Por que eu quero qual corte que eu quero? E por que eu quero 2, eu quero uma, alguma coisa assim? Já acabou aqui já, tá? Então, gente, aí, ok. Aí, o que você precisa? Lembra? Compromisso, pensar grande e acreditar. Precisa de ter foco, decisão e determinação. Acabou. Sucesso. E assim, nos encontramos lá em 2024, no seminário. Se Deus quiser, ano que vem eu vou estar lá com você. Nós vamos fazer jantar, vamos comemorar, vamos fazer as nossas premiações da área, participar do American, fazer tudo que a gente sempre fez. Gente, é muito legal. Quando eu estava preparando a aula para você, a gente foi lembrando, teve ano que a gente teve mais de 30 pessoas na corte. A gente teve mais de 30 pessoas na corte. A gente teve ganhadoras de carro cor-de-rosa. A gente teve unidade milionária, Silvia. A gente teve 6, 7 pessoas ganhando a viagem. Cor de iniciação, gente ainda top 20. Então, assim, é isso. E como que a gente alcança isso? Trabalhando os programas da American, seguindo com ele e acompanhando, sabe? Assim, peguem isso que vocês estão aprendendo hoje, compartilhem, essa aula ficar gravada. Diretor, vocês podem compartilhar com suas diretoras, direcionar, se você identifica dentro da sua unidade 5 consultoras que têm o perfil para estar em alguma dessas cortes, compartilhem a aula com elas. Vamos desenvolver essa ferramenta é bem legal. Vocês podem fazer de outro jeito, tá? Por exemplo, ali a regra eu já dei. Já falei com vocês como que é a regra, o que tem que fazer. Você pode começar a fazer da sua cabeça. De repente, você já faz isso com outras coisas, você só tem que achar o que as regras ali dentro do seu negócio. Você pega e faz. Mas a gente finalizou a aula dando essa sugestão desse método, que é bem legal, tá? Então, é isso. Queria agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos disponibilizar a aula para vocês, material. E vocês têm alguma dúvida? Deixa eu dar uma... Não, foi muito boa a aula. Obrigada, Cristiano. Gente, obrigado. Agora deixa eu botar compartilhar aqui a aula. Foi top. Ah, legal. Saudade de vocês, gente. Pois é, você sumiu, abandonou. Nós vamos encontrar aí, viu? Então, assim, esse é o nosso compromisso aí. Eu venho aqui com todo prazer falar um pouco mais sobre isso.
e a gente vai, e a nossa área vai crescer cada vez mais e vai ser muito sucesso. Tá bom? Deus Torço por todos vocês. Tá bom? Então, um abraço para vocês, fique com Deus. Deixa eu botar aqui. Tchauzinho, gente. Abraço. Tchau. Aparecer? Aparece um pouquinho. Eu sei. Cadê o menino que Aqui, apareceu? menina. Aparece aqui, filha. Cadê você lá? Olha lá você lá. Ó. Ah, Helena. Tudo bem, Helena? Tchauzinho, viu, gente? Um Beijo. abraço para vocês. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Lindona, Helena. Tchauzinho.